amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil, porque somente Jesus pode salvar o Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando. E agora não é para ser crucificado, não. E veja, quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Meus amigos, meus irmãos, esses testemunhos do poder da fé raciocinante, não é raciocinada passiva, é raciocinante ativa. Entendo muito bem a muita gente que nos ouve, legião da boa vontade, sempre liderando as grandes causas, ela que abriu caminho para tudo que é programa religioso no rádio. Como deveria de abrir, ou vocês não sabem disso. Hoje há até estações espíritas, católicas, protestantes. Graças a Deus, a MDV abriu o caminho. Abrir o caminho enfrentando aquela história não era fácil. Mas o irmão Zaru foi lá e fez. Hoje vocês não fazem nem tirando que foi o irmão Zaru que abriu o caminho. Mas então estamos dando preferência aos testemunhos do poder da fé raciocinante, a fé que revolve montanhas, para levantar os caídos que estão em suas casas, perguntando: vale a pena acordar amanhã? Vale a pena lutar amanhã? Vale a pena viver? Vale a pena esperar? Muita gente querendo morrer, querendo desaparecer, massacrada pelo infortúnio. Mas Deus não está presente, meu irmão? Hein, meu irmão? Minha irmãzinha, calma, Deus está presente aí ao seu lado. O seu valente não é, está passando por uma prova. Tem de reagir, tem de lutar até vencer. É o objetivo dos testemunhos que são dados aqui no simples da boa vontade de Deus. Uma atividade ininterrupta. O sofrimento humano é uma coisa muito séria. Por isso eu nunca me enganei nessas manifestações ruidosas de carnaval, futebol, aqueles erros, aqueles gritos, aquelas cantorias. Se aquilo gosta de felicidade, eu estava lá todo dia. Ia futebol todo dia. Ia carnaval, sempre que houvesse carnaval, escola de samba, ela ia eu. Mas não dá camisa a ninguém. É uma alegria fingida, falsa, transitória, trágica. E nós não somos de procurar alegrias fictícias, transitórias. Ou são as alegrias eternas ou não nos interessam. Nós selecionamos esses testemunhos. Eles vão ser gravados, depois vão ser publicados em livro. De modo que as pessoas que deram testemunho deixem suas fotografias, nome, endereço, tudo direitinho com bairro, telefone, até o livro ser publicado. Eu dou mais do que muita lição sobre o Evangelho e sobre Apocalipse. Às vezes, os que mais falam do Evangelho são os maiores farsantes. Falam de Jesus para tomar a bolsa mental.
usam Jesus como um tema de exploração. Cuidado que são todos esses que estão com a boca cheia de Deus, toda hora Deus para cá, Deus para lá. Cuidado com eles. Hoje os maiores vigaristas se infiltram nas religiões. Procuram aparentar santidade, que é para melhor assaltar o povo. Vocês estão vendo que para dar um testemunho basta saber falar. Vocês não falam em casa com seus filhos, seus maridos, seus irmãos, não falam com seus vizinhos, ninguém fosse intelectual para dar depoimento aqui. Eu, particularmente, tenho horror de intelectuais. Eles chegam aqui e começam a falar bonito, que ninguém tem. E o povo não sabe botar babado na linguagem, faz direto ao assunto e fala com uma linguagem que todo mundo pode entender. E vai mostrar que crê em Deus, que crê em Jesus, e que tudo é possível àquele que crê. Se você tiver fé, estará curado. É a lei. Quando Jesus via assim um doente, dizia: tu achas que eu te posso curar? O doente dizia: sim, meu Senhor. Tu crês? Creio, meu Senhor. Então seja feito conforme a tua fé. E estava curado. Você sabe aqui na coisinha, seu segredinho, que promete não contar nada a ninguém? Muita gente não foi curada. Muita gente não obteve a cura que desejava. Sabe por quê? Porque não tinha fé. Porque não acreditava em Deus. Fingia acreditar, mas no íntimo do coração não acreditava, ainda debochava. O destino dos debochadores é trágico. Eles ficarão lançados à sua própria sorte. Não tem horizonte. É gente despreparada para enfrentar o futuro. Se nós já vemos o Apocalipse sair, isso é uma coisa muito séria. Então essa gente não pode ter esperança. Não crê em Deus. Mas não estamos avisados? Todo dia lida nesse programa mensagem de Jesus para os sobreviventes, para vocês se prepararem para a volta de Jesus. Quais são os que estão preparados? Nós já sabemos pelas próprias profecias de Deus que 2/3 da humanidade morrerão. E a terça parte final, ou terceira parte, se vocês preferem, será passada pelo fogo. Restarão aqueles simbólicos 144.000 do Apocalipse. Os outros sairão da terra e nunca mais voltarão a ela. Nosso planeta vai ser elevado à categoria de mundo superior, mundo de todos, que por enquanto é reino de Satanás. Porque a população da terra é mais de Satanás do que de Deus, é só por isso. Não é que Satanás tenha poder de Jesus, não tem nenhum. Mas é que a população do planeta que dá sua força a Satanás, o dragão do Apocalipse, a besta, congregada a todas as outras bestas. E Satanás é a soma das maldades humanas. Se não houvesse maldades humanas, não haveria Satanás. O diabo é consequência das maldades dos homens. Os homens maus é que dão força a Satanás, ou diabo, ou tinhoso, ou chifrudo, o que vocês quiserem dizer. LBV conquistou o povo assim, com a verdade. Aliás, foi o que Carlos Lacerda escreveu: Zaru é o homem mais combatido que eu, mas ganha todas as batalhas com as verdades do Evangelho. O Zaru não tem medo de nada, só tem medo de não corresponder à missão que Jesus lhe confiou. Mas está correspondendo, então é o homem mais feliz do mundo.
Então, se você tem fé, essa é a hora. Você está sendo provado. Só podem ser curados pelo poder todos aqueles que realmente fazem sua parte sem fé. Daí o apóstolo escreveu: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos fortes na RBD porque não estamos aqui para proveito pessoal. Ninguém aqui é dono de departamento nenhum. Ninguém é dono aqui de setor nenhum. Ninguém aqui diz: eu não saio daqui, ninguém me tira daqui. A RBD é de Jesus, ele pode tirar quem ele quiser. Trocar, você vai para aqui, você vai para ali. O próprio Jesus fazia no seu tempo há quase 2000 anos. Ninguém é dono da RBD. E só pensa em ser dono o espírito maligno, o espírito do aproveitador, o que não ama a RBD. É que quer impor a vontade de Jesus. Se Jesus é o dono da casa, entrou, leva paz. Todos ladrão, aproveitador, mistificador que entrar, leva paz. Aqui só podem entrar pessoas de bem. Só aqueles que querem dignificar o Cristo de Deus. Vigarista, não. Mistificador, não. Aproveitador, não. Traidor, não. É a força da LBV em torno do Mestre Jesus, o único mestre em todos os tempos da humanidade. Então, se você tem fé, então você vai ser curado. Faça o seu pedido nesse momento. Em nome de Deus, de Cristo e do Espírito da verdade. Amém.